Há um instante sagrado antes que o mundo acorde. Um momento em que o silêncio ainda paira sobre a terra e tudo parece possível. É nesse espaço, entre o sono e o despertar, que o estoico encontra o primeiro campo de batalha, a própria mente. Não é o ruído externo que nos perturba, mas o turbilhão interior que não cessa de falar. A mente, quando não treinada, desperta já em guerra. Pensamentos, lembranças, preocupações, listas intermináveis. Mas o homem que aprendeu a cultivar o silêncio interior desperta como um guerreiro que observa antes de agir. Cada manhã é uma oportunidade de renascimento. O corpo desperta, mas é a mente que escolhe se o dia começa em gratidão ou em caos. A filosofia estoica nos ensina que não temos domínio sobre os eventos que nos esperam lá fora, apenas sobre a forma como reagimos a eles. E essa reação nasce do primeiro pensamento do dia. Se você desperta reclamando, o mundo se torna pesado. Se desperta grato, o mesmo mundo ganha novas cores. É a lente da mente que colore a realidade. Por isso, o primeiro hábito estoico não é levantar-se correndo para enfrentar o mundo, mas deter-se por um breve instante em observação. Ao abrir os olhos, em vez de buscar o celular, o estoico busca o próprio centro. A mente não é um inimigo, mas precisa ser guiada, como um cavalo indomado que só respeita quem o conduz com firmeza e serenidade. Não é sobre dominar o mundo, é sobre dominar o que pensa, o que sente e o que escolhe. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia a si mesmo todas as manhãs: hoje encontrarei a ingratidão, a arrogância e a desonestidade, mas ainda assim serei sereno. Ele não se preparava para um dia perfeito, mas para manter-se inteiro mesmo diante do imperfeito. Essa é a essência do despertar estoico. Aceitar que o dia trará desafios e ainda assim escolher a paz, não a paz que depende do silêncio do mundo, mas a paz que nasce do controle interior. Acordar cedo, de forma constante, não é apenas um exercício de disciplina, é um ato de respeito próprio. É um lembrete silencioso de que você está no comando de si mesmo. A mente preguiçosa procura conforto. A mente treinada busca direção. O estoico entende que a consistência é o alicerce da liberdade. Quem não se comanda é comandado pelo acaso. Por isso desperta no mesmo horário, não porque o relógio manda, mas porque decidiu fazer de cada manhã uma declaração de propósito. Ao abrir os olhos, agradeça. Não de maneira automática, mas consciente. A gratidão é a primeira armadura contra o caos. Agradeça pela respiração, pelo corpo que ainda obedece, pelo novo dia que se apresenta. Ao fazer isso, você alinha sua percepção com o que está sob seu controle. A atitude. O estoico não desperta esperando o mundo ser gentil. Desperta decidido a ser forte. E então, com o corpo desperto e o espírito sereno, vem o segundo passo: preparar o campo mental. A noite é o prelúdio do dia, e o dia é o reflexo da mente que o acolhe. Por isso, antes de dormir, é essencial limpar o terreno, deixar que o corpo descanse e que os pensamentos se dissolvam. O sono é um professor silencioso, e quem o respeita, acorda com mais clareza e vigor. Planejar o amanhã na noite anterior não é ansiedade, é sabedoria. É deixar o caminho traçado para que, ao despertar, a mente caminhe sem tropeços. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é uma filosofia fria, é uma arte de viver com intensidade e lucidez. É olhar para o nascer do sol e compreender que cada novo dia é uma dádiva disfarçada de rotina. É perceber que, enquanto muitos desperdiçam suas manhãs em distrações, o estoico constrói o alicerce invisível de sua fortaleza interior. Portanto, antes de buscar o mundo, busque a si mesmo. O estoico começa o dia como quem se ajoelha diante do próprio destino, não para pedir, mas para agradecer e assumir o comando. Ele entende que cada manhã é um campo aberto onde a alma treina para a serenidade, e que o verdadeiro triunfo é acordar e permanecer inteiro, mesmo quando o mundo insiste em desmoronar. A vida não exige perfeição, exige presença, e a presença começa no primeiro pensamento do dia. Nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. Sêneca.
A desordem externa é o reflexo mais visível da desordem interna. E é por isso que os estoicos davam tanta importância à preparação, não por obsessão com o controle, mas por sabedoria diante da incerteza. O homem que se prepara para o dia seguinte não está tentando dominar o futuro, está treinando sua mente para a serenidade. Planejar é um ato de humildade. É admitir que não podemos prever tudo, mas podemos escolher estar prontos para o que vier. Antes de dormir, o estoico se recolhe com a mesma solenidade com que um guerreiro afia sua espada. A mente, depois de um dia agitado, precisa de descanso e de propósito. A noite é o espelho do dia seguinte. Quanto mais caótica for sua despedida, mais confuso será o amanhecer. Marco Aurélio escrevia antes de dormir, não para registrar glórias, mas para limpar o terreno da alma. Examine o que fez e o que poderia ter feito melhor. Ele dizia a si mesmo. Esse pequeno ritual, repetido em silêncio, cria uma ordem invisível que floresce ao despertar. O mundo moderno nos ensinou a encerrar o dia com ruído. Fechamos os olhos depois de rolar infinitamente telas, cheios de imagens, opiniões e distrações. E então nos perguntamos por que acordamos cansados, confusos, vazios. A mente precisa de escuridão para reorganizar a luz. Assim como o corpo se restaura no sono, o espírito se renova no recolhimento. Desligar o mundo exterior não é fuga, é autoconservação. É a forma mais nobre de dizer: agora é tempo de cuidar de mim. Criar uma rotina noturna não é aprisionar-se a regras, é libertar-se da dispersão. Imagine dedicar os últimos minutos do seu dia a algo que o prepare, em vez de algo que o esgote. Um banho morno sem pressa, uma leitura breve, uma reflexão silenciosa sobre o que aprendeu. Nada de grandes gestos, apenas intenção. O estoico sabe que a diferença entre uma vida caótica e uma vida serena está nos detalhes. Um simples caderno e uma caneta ao lado da cama podem se tornar os melhores aliados da mente. Anotar as 3 tarefas mais importantes para o dia seguinte é uma maneira de dizer ao cérebro: você pode descansar agora, eu cuidarei disso amanhã. O homem que planeja dorme em paz. O que improvisa acorda em confusão. A qualidade da manhã é moldada na noite anterior. Por isso, o estoico não entrega seus últimos minutos à distração. Ele os dedica à clareza. Pergunta a si mesmo: o que aprendi hoje? Em que posso ser melhor amanhã? Esse diálogo interior, que parece simples, é a mais profunda forma de autogoverno. Porque não é o mundo que precisa se ajustar a nós. Somos nós que precisamos aprender a navegar dentro dele com leveza e firmeza. Planejar também é um exercício de desapego. Porque ao organizar o dia seguinte, o estoico reconhece o limite de seu controle. Ele faz o possível e entrega o restante ao fluxo da vida. Sabe que há coisas que dependem de sua vontade e outras que pertencem ao destino. Assim, deita-se tranquilo, não porque domina o futuro, mas porque aprendeu a não ser dominado por ele. A preparação é um gesto de respeito pela própria mente. É o cuidado de quem entende que a disciplina não é castigo, mas liberdade. Um corpo exausto e uma mente ansiosa não conseguem encontrar o presente. Por isso, o estoico cria hábitos que sustentam a serenidade. Horários regulares, ambientes organizados, gestos conscientes. Quando o mundo desaba, esses pequenos rituais se tornam âncoras. Na manhã seguinte, o resultado é visível. Enquanto muitos acordam correndo, o estoico desperta com propósito. Não há pressa, há direção. Ele não precisa adivinhar o que fazer, porque já decidiu isso enquanto o mundo dormia. Isso não é rigidez, é harmonia. É o reconhecimento de que a vida flui melhor quando não desperdiçamos energia com indecisões. A ordem interna é um ato de amor próprio. Não nasce do medo do caos, mas do desejo de viver com lucidez. Quando preparamos o dia, estamos dizendo a nós mesmos que nossa vida importa, que nosso tempo tem valor. O estoico entende que não é preciso controlar o amanhã para ter paz. Basta cuidar do agora com consciência. A noite, então, deixa de ser apenas o fim do dia e se torna o início de um novo ciclo. Um pacto silencioso entre a razão e o espírito. A verdadeira força não está em acordar cedo apenas por disciplina,
mas em acordar com leveza, porque a mente já está em paz. Uma mente em ordem transforma o mundo em lugar habitável. Uma mente confusa o torna inabitável, mesmo em meio ao conforto. E é por isso que a preparação é o primeiro ato de liberdade. O estoico dorme como quem confia na própria alma e desperta como quem foi chamado para mais um dia de vida, com a serenidade de quem sabe que tudo o que precisa fazer é dar o próximo passo com intenção. A alma se tinge com as cores dos pensamentos. Marco Aurélio. A maneira como você desperta define o tom da sua vida. Antes mesmo de levantar da cama, o mundo já começou dentro de você. Cada pensamento inicial é uma semente que germina silenciosamente no solo da mente e determina o que florescerá ao longo do dia. Muitos imaginam que a vida muda quando o mundo muda. Os estoicos sabiam o contrário. O mundo muda quando a mente muda. A primeira batalha de um homem sábio não é contra o caos externo, mas contra o impulso interno de reagir sem consciência. O que acontece dentro de você nos primeiros minutos da manhã ecoa durante horas. É nesse instante que o estoico escolhe a direção da própria alma. Ele sabe que não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E o ajuste começa no pensamento inicial. Aquele breve momento entre acordar e agir, quando a mente decide se vai agradecer ou reclamar, aceitar ou resistir, agir ou adiar. O estoico não acorda para o mundo, ele desperta para si mesmo. Ao abrir os olhos, respira profundamente e observa. Não busca a pressa, busca a clareza. Sabe que, antes de correr atrás das tarefas, precisa ancorar-se na serenidade. Essa pausa inicial é uma forma de oração sem palavras, um agradecimento silencioso pela oportunidade de recomeçar. É um lembrete de que cada dia é uma página em branco, e cabe a nós escolher o que escrever nela. Epicteto dizia: as coisas não nos perturbam, o que nos perturba são as opiniões que formamos sobre elas. Assim também é com as manhãs. Não é o alarme que causa irritação, nem o trânsito, nem a agenda cheia. É o julgamento apressado de que o dia será difícil. Quando a mente decide que algo é insuportável, ela o torna assim. Mas quando decide que é apenas mais uma chance de praticar paciência e virtude, até o caos se transforma em mestre. Por isso, o primeiro pensamento do estoico não é um lamento, mas uma escolha. Ele se pergunta: como quero estar presente neste dia? Essa pergunta simples é uma ferramenta de poder, porque ao escolher a atitude antes que o mundo se imponha, você recupera o comando da própria energia. Quem desperta sem intenção vive reagindo. Quem desperta com consciência vive criando. A mente é como um campo fértil. Se você a deixa sem cuidado, ervas daninhas crescem por conta própria. Preocupações, comparações, invejas, ressentimentos. Mas se planta nela todos os dias as sementes da gratidão, da paciência e do foco, essas flores de virtude se tornam o perfume do seu caminho. O que você pensa nos primeiros minutos do dia se torna o perfume ou o veneno das horas seguintes. É por isso que os antigos mestres começavam o dia em silêncio. Alguns meditavam, outros escreviam. Marco Aurélio escrevia suas meditações, não para o público, mas para si mesmo, como quem conversa com a alma antes de enfrentar o mundo. Ele sabia que o pensamento é o pincel que colore o dia. Se começa turvo, o mundo parece cinza. Se começa claro, tudo ganha leveza. Talvez você não possa controlar o que virá, as pessoas, as circunstâncias, os imprevistos, mas pode controlar o primeiro gesto interior, o de acolher a vida com dignidade. A dignidade estoica não é orgulho, é serenidade. É a firmeza tranquila de quem não depende da aprovação do mundo para sentir valor. O estoico não busca o aplauso nem foge da crítica. Busca ser íntegro diante de si mesmo. Quando o primeiro pensamento é de gratidão, o coração se torna leve. Quando é de propósito, a mente se torna clara. Quando é de aceitação, a alma se torna invencível. Mas quando é de reclamação, tudo ao redor se torna pesado. A mente molda o dia como o oleiro molda o barro. E aquele que entende isso percebe que o maior ato de liberdade é escolher o que pensar. Por isso, ao despertar,
Não pergunte, o que o mundo tem para mim hoje, mas, o que eu tenho para o mundo? O primeiro pensamento não deve ser sobre carência, mas sobre contribuição. Em vez de dizer, tenho que, diga, posso. Essa simples troca de palavras muda completamente o estado interior. O homem que desperta dizendo, posso, vive com poder. O que desperta dizendo, tenho que, vive como prisioneiro de expectativas. A filosofia estoica não busca eliminar as emoções, mas guiá-las. A tristeza, a raiva e o medo continuarão existindo, mas, sob a luz da razão, elas se transformam em combustível para a consciência. O primeiro pensamento da manhã é o momento em que o fogo interno é reacendido. Se alimentado por gratidão, ele aquece. Se alimentado por ansiedade, ele consome. Assim, o estoico começa o dia em quietude. Olha o amanhecer, sente o corpo desperto, ouve o som do próprio respirar. E nesse instante entende que a vida é agora, não ontem, nem amanhã. Cada manhã é um chamado silencioso para a presença. E aquele que responde com serenidade carrega em si o poder de transformar qualquer dia, por mais turbulento que pareça, em um campo de aprendizado e virtude. O mundo começa dentro de você, e o que você pensa ao acordar é o sopro que move esse universo pessoal. Cultive esse instante com reverência, como quem acende uma vela no altar da própria alma. Pois quando o primeiro pensamento nasce em luz, o resto do dia já não pode mais ser sombra. Nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Epicteto. O corpo é o templo onde a alma habita, e a disciplina é o cuidado que o mantém digno dessa presença. Para o estoico, dominar o corpo não é um ato de vaidade, mas de liberdade, porque quem é escravo dos próprios impulsos jamais experimenta a verdadeira paz. A mente pode compreender a virtude, mas é o corpo que a manifesta no mundo. E sem domínio sobre ele, o pensamento se torna apenas intenção sem ação. Vivemos tempos em que o conforto se disfarça de bem-estar. Dormimos tarde, comemos sem consciência, acordamos atrasados e chamamos isso de vida normal. Mas o estoico sabe que o corpo é o primeiro território onde se conquista a ordem. Não é o mundo que precisa se alinhar, é o próprio organismo que precisa ser lembrado de que existe um centro, um compasso, uma harmonia possível. Quando o corpo obedece à mente, a alma encontra espaço para florescer. A disciplina não precisa ser dura, mas precisa ser constante. É no pequeno gesto, repetido todos os dias, que a liberdade se constrói. O simples ato de acordar no mesmo horário, alongar-se, beber água, respirar fundo, tudo isso são declarações silenciosas de poder interior. Cada gesto disciplinado é um lembrete. Eu comando o que posso. Eu me respeito o bastante para cuidar de mim. Muitos veem a disciplina como prisão. Os sábios a veem como asas, porque a rotina liberta o homem da tirania do improviso. Quem vive sem ordem desperdiça energia decidindo a cada instante o que fazer. Quem vive com disciplina canaliza essa energia para o que realmente importa. E quando o corpo já sabe o caminho, a mente se liberta para pensar, criar e contemplar. O estoico começa o dia com o corpo, não por vaidade, mas porque entende que a matéria é o primeiro campo da mente. Um corpo negligenciado é um espelho turvo, reflete confusão, preguiça e desordem. Já o corpo cuidado reflete presença, respeito e vigor. A prática matinal, seja um banho frio, uma caminhada breve ou uma respiração consciente, não é apenas fisiologia, é filosofia em movimento. É o corpo lembrando a mente que está vivo e disposto a servir. Aqueles que não disciplinam o corpo acabam sendo comandados por ele. A fome, o sono, o desejo, a distração, todos se tornam senhores de quem não aprendeu a governar-se. O estoico, por outro lado, faz do autocontrole uma arte silenciosa. Ele come com moderação, dorme com regularidade e trabalha com propósito. Não busca o excesso, mas o equilíbrio. Sabe que tanto a privação quanto o prazer desenfreado são extremos que aprisionam. O caminho do meio, trilhado com consciência, é onde a alma respira. A disciplina também é uma forma de oração. Quando o corpo se move com intenção, o espírito se eleva em gratidão.
Acordar cedo, cuidar da respiração, organizar o espaço, vestir-se com calma, são rituais sagrados disfarçados de rotina. O homem comum os vê como obrigações. O sábio os reconhece como portais. Porque é através dessas pequenas repetições que a mente se torna clara e o coração leve. Marco Aurélio escrevia que devemos fazer o que a natureza pede de nós: levantar quando o sol nasce, cumprir o dever, agir com virtude. Ele lembrava que fomos feitos para o movimento, para o trabalho e para o serviço. O corpo é parte desse chamado. Um corpo forte sustenta uma mente estável. Não é preciso músculos de guerreiro, mas firmeza de espírito. Cada manhã é um convite ao alinhamento. Corpo desperto, mente presente, alma disponível. O segredo da disciplina silenciosa está na constância sem drama. Não é preciso transformar cada hábito em espetáculo, nem anunciar cada vitória. O verdadeiro poder se manifesta naqueles que fazem o necessário mesmo quando ninguém está vendo. O estoico não busca aplauso, busca coerência, porque sabe que a integridade é o que se faz em silêncio quando o mundo não observa. E assim, aos poucos, o corpo se torna cúmplice da mente. Ele entende o ritmo, responde ao comando e deixa de ser obstáculo para se tornar instrumento. Quando corpo e mente dançam em harmonia, o espírito encontra repouso. Essa é a verdadeira liberdade. Não fazer o que se quer, mas querer o que se deve. A disciplina estoica é uma promessa feita a si mesmo. Uma aliança entre o homem que você é e o homem que deseja ser. E cada manhã é uma oportunidade de renovar esse pacto. Não é sobre rigidez, é sobre respeito. Não é sobre renúncia, é sobre presença. Dominar o corpo não é negar a vida, é torná-la mais plena, mais lúcida, mais digna. Ao final, o corpo disciplinado é apenas o reflexo de uma alma desperta. Porque quando o corpo se curva à vontade, o mundo inteiro começa a se alinhar ao propósito. O homem que se comanda em silêncio carrega dentro de si uma paz que o ruído não pode roubar. Não é o que acontece que nos perturba, mas o modo como interpretamos o que acontece. Epicteto. A emoção é o fogo que move o homem. Mas quando não é guiada pela razão, esse fogo consome em vez de iluminar. Para o estoico, dominar as emoções não significa apagá-las, mas compreendê-las, transformando o fogo da impulsividade na luz da sabedoria. A serenidade não nasce da ausência de sentimentos, mas do poder de não ser escravizado por eles. Vivemos em uma era que glorifica o excesso. Excesso de opinião, de reação, de sensações. O silêncio emocional é quase visto como fraqueza, quando na verdade é a forma mais alta de força. Aquele que se contém diante da ofensa, que observa antes de responder, que entende antes de julgar. Esse é o verdadeiro guerreiro da alma. Porque é fácil levantar a voz, mas exige grandeza calar sem ressentimento. As emoções são mensageiras, não inimigas. Elas vêm nos mostrar onde ainda estamos presos, onde o ego ainda domina, onde o medo ainda governa. A raiva, por exemplo, não é o problema. O problema é o apego à necessidade de ter razão. O medo não é o inimigo. O inimigo é a resistência em aceitá-lo como parte da condição humana. O estoico não luta contra o que sente. Ele observa, acolhe e só então decide. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem sábio. O primeiro reage, o segundo responde. Reagir é automático. Responder é consciente. O intervalo entre o impulso e a ação é o espaço onde mora a liberdade. E é nesse espaço que o estoico vive. Ele aprendeu que pode sentir tudo, mas não precisa ser arrastado por nada. Marco Aurélio enfrentou traições, guerras e perdas pessoais. Ainda assim, escrevia em seu diário: que nada me tire a serenidade, pois é o bem mais alto do espírito. Ele não pedia uma vida sem dor, mas uma mente capaz de atravessá-la com dignidade. Essa é a essência do domínio emocional. Não fugir da tempestade, mas aprender a caminhar sob a chuva sem perder o rumo. As emoções não são fraquezas, são energia bruta. Cabe a nós lapidá-las. A raiva pode se tornar coragem, o medo pode se tornar prudência, a tristeza pode se tornar compaixão. Cada emoção contém uma virtude oculta,
esperando ser transformada pela consciência. O estoico, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Assim, a dor deixa de ser castigo e se torna mestre. A serenidade não é apatia, é presença total, sem desespero. É olhar para o caos e dizer, eu ainda estou aqui. É compreender que o controle absoluto é ilusão, mas o autocontrole é poder. O mundo externo é imprevisível, mas o interno pode ser treinado. É dentro de nós que está a verdadeira fortaleza, construída pedra sobre pedra com cada ato de paciência, cada silêncio consciente, cada decisão de não ceder ao impulso. O domínio das emoções não é conquistado de um dia para o outro. É um exercício diário de observação. É reconhecer os próprios gatilhos, respirar antes de agir, praticar a pausa como forma de inteligência. A respiração é uma das armas secretas do estoico. Cada vez que o ar entra e sai, ele recorda que tudo na vida é movimento, até as dores. Nenhum sentimento é eterno. O que é eterno é a forma como lidamos com eles. Não confunda frieza com sabedoria. Ser estoico não é ser indiferente, é ser imperturbável. A diferença está na raiz. A indiferença nasce do medo de sentir. A imperturbabilidade nasce da coragem de sentir sem se perder. O coração do sábio sente profundamente, mas permanece em paz porque entende que tudo tem um lugar e um tempo de passagem. Quando você domina as emoções, não é o mundo que muda, é o modo como você o percebe. A provocação se torna teste, o conflito se torna espelho, o fracasso se torna professor. O estoico aprende a agradecer até mesmo as dores, porque sabe que é nelas que a alma se expande. E quando a dor não encontra resistência, transforma-se em força. A verdadeira força nunca grita. Ela é silenciosa, estável, quase invisível. É a força de quem não precisa provar nada a ninguém, porque já conquistou a si mesmo. Aquele que se comanda por dentro não precisa dominar nada por fora. O domínio das emoções é o último degrau antes da liberdade. Quando você aprende a sentir sem se perder, o mundo inteiro pode rugir, e ainda assim, dentro de você, haverá paz. É tolo quem corre atrás do que não pode reter e esquece de cuidar do que não pode perder. Sêneca. A sabedoria começa quando aprendemos a distinguir o que é essencial do que é apenas urgente. O homem moderno vive cercado por estímulos, convites, promessas e distrações. É como um viajante perdido em um mercado barulhento, comprando tudo o que reluz e esquecendo o que realmente alimenta. O estoico, por outro lado, caminha leve. Ele aprendeu que o excesso é inimigo da clareza e que a paz mora na simplicidade. Focar no essencial é um ato de coragem. Porque dizer sim é fácil. O mundo aplaude o homem ocupado, mas o verdadeiro poder está em dizer não. O não é a palavra mais libertadora da alma disciplinada. Dizer não a conversas vazias, a comparações inúteis, a projetos sem propósito, a hábitos que drenam energia. Cada não bem colocado é um sim àquilo que realmente importa. A mente que busca tudo não encontra nada. Vivemos distraídos, mas raramente presentes. Pulamos de tarefa em tarefa, de tela em tela, de pensamento em pensamento, e chamamos isso de produtividade, quando, na verdade, é apenas inquietude disfarçada. O estoico entende que fazer menos com mais consciência é o caminho da verdadeira eficácia, porque o foco não é rigidez, é direcionamento. Marco Aurélio, que governava um império e ainda encontrava tempo para refletir, sabia que o segredo estava em escolher. Faça apenas o que é essencial, ele escrevia, e faça-o como se fosse a última coisa que fará na vida. O essencial não é o mínimo, é o máximo de sentido. É o que permanece quando tudo o que é superficial se dissolve. O homem sábio vive com menos, mas vive mais. O foco no essencial começa no pensamento. Quantas preocupações ocupam sua mente agora que não tem nenhuma influência sobre sua realidade? Quantos medos são apenas projeções de algo que talvez nunca aconteça? Quantos desejos nascem apenas da comparação com os outros? O estoico se pergunta todos os dias: isso depende de mim? Se a resposta é não, ele solta.
O que não está sob seu controle não merece seu esgotamento. Dizer não ao desnecessário é um exercício de autoconhecimento. Requer perceber o que realmente alimenta a alma e o que apenas a distrai. Muitos acumulam bens, mas vivem vazios. Outros possuem pouco, mas carregam uma vida rica de sentido. A diferença não está no que têm, mas no que escolhem conservar dentro de si. O estoico acumula virtudes, não objetos. Ele prefere a leveza da coerência ao peso da aparência. O mundo o tempo todo tenta convencê-lo de que falta algo. Mais sucesso, mais atenção, mais reconhecimento. Mas o estoico não vive para preencher buracos. Vive para expandir a consciência. Ele entende que o que é essencial não se compra, se cultiva. Paz, foco, presença, gratidão são tesouros que crescem quando o ruído se cala. O foco também é uma forma de amor. Amar é escolher. E escolher é renunciar. Você não pode abraçar tudo e continuar inteiro. Precisa decidir o que vale a sua energia, o que merece o seu tempo, o que deve ocupar o seu silêncio. O homem que tenta agradar a todos perde a si mesmo. O que escolhe servir a um propósito encontra sentido. O essencial é sempre simples, mas exige discernimento para ser reconhecido. Na prática, o foco no essencial se traduz em pequenos gestos. Revisar suas prioridades, organizar o espaço, limitar o que consome, silenciar o que distrai. Cada escolha é uma declaração sobre quem você quer ser. A vida é feita de trocas. Toda vez que diz sim a algo, está dizendo não a outra coisa. Por isso, o sábio escolhe com cuidado, sabendo que o tempo é o único bem que jamais retorna. Sêneca lembrava que a vida é longa o bastante, se soubermos usá-la bem. Mas a maioria desperdiça dias inteiros em preocupações fúteis. A arte estoica é a arte do essencial. Cultivar o que eleva e abandonar o que esvazia. Não é desapego frio, é amor consciente. Amar o suficiente para cuidar do que é real e deixar ir o que apenas distrai. Quando você aprende a dizer não, descobre que o vazio não é ausência, é espaço. E nesse espaço, o que é verdadeiro encontra lugar para crescer. A alma que vive cheia de ruído não ouve a si mesma, mas a que aprende o silêncio se torna capaz de ouvir até o que o mundo não diz. O essencial não grita, sussurra, e é por isso que tantos o perdem. Estão ocupados demais ouvindo o que não importa. O foco no essencial é o ponto em que a vida se torna leve. É quando você percebe que tudo o que precisa já está em suas mãos, e que o resto era apenas distração. O estoico não busca uma vida cheia, busca uma vida plena. E plenitude é o que sobra quando o supérfluo se vai. Aceita tudo o que vier entrelaçado ao teu destino, pois o que poderia te acontecer sem ter sido destinado a ti. Marco Aurélio. Há uma paz que só nasce quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar. O estoico compreende que a vida é um rio de acontecimentos, alguns suaves, outros violentos, e que nadar contra o fluxo é desperdiçar a força que poderia ser usada para seguir adiante. A aceitação não é resignação, é lucidez. É olhar para o inevitável e dizer: mesmo que não seja o que eu queria, é o que eu preciso viver agora. Desde o nascimento, somos ensinados a desejar o controle. Queremos prever, planejar, garantir. E quando o mundo foge ao nosso comando, chamamos isso de tragédia. Mas o estoico aprendeu que a verdadeira tragédia é gastar a vida resistindo ao que já é. A realidade é imutável, mas a forma como a interpretamos é escolha nossa. O sofrimento nasce quando a vontade exige que o mundo obedeça. A serenidade nasce quando a vontade aprende a cooperar com o mundo. Aceitar o destino não é desistir, é participar. É compreender que o universo não conspira contra nós nem a nosso favor. Ele apenas é. Nós é que damos significado aos eventos. O que chamamos de sorte ou azar é apenas a forma como nossa mente interpreta o movimento da vida. O estoico observa os acontecimentos com um olhar neutro, nem bom, nem ruim, apenas necessário. O que chega, chega com propósito. O que vai, vai por motivo. Sêneca dizia que o homem sábio se ajusta ao curso do mundo.
assim como o bom marinheiro ajusta as velas ao vento que sopra. Ele não amaldiçoa o vento contrário, apenas muda o ângulo da vela. Essa imagem contém a essência da aceitação. Não tentar mudar o vento, mas aprender a navegar com ele. Quando o destino sopra forte, o estoico não resiste. Ele ajusta-se, sem perder a dignidade. A dor faz parte do caminho, mas o sofrimento é a escolha. O estoico entende que a dor física, a perda, o fracasso e a finitude são inevitáveis. Mas o desespero, o ressentimento e o ódio são reações, e, portanto, estão sob o nosso controle. A dor ensina humildade, o fracasso ensina prudência, a perda ensina desapego. Tudo o que a vida tira, ela devolve em forma de sabedoria, se estivermos dispostos a aprender. Há uma serenidade profunda em quem aceita o destino. É a serenidade de quem sabe que a vida não é um contrato, mas uma travessia. Não há garantias, apenas o presente. Tudo o que você possui, pessoas, bens, oportunidades, é empréstimo temporário. E o estoico vive agradecido por cada instante, sabendo que nada lhe pertence, exceto sua própria conduta. A aceitação não anula o desejo, apenas o purifica. Desejar o que está além do controle gera ansiedade. Desejar o que depende de você gera propósito. Quando aceitamos que o universo seguirá seu curso, libertamos a energia que antes era gasta com resistência e a transformamos em força de ação. O estoico trabalha com o que tem, faz o que pode e entrega o resultado. Sua paz vem do dever cumprido, não do resultado obtido. Muitos confundem a aceitação com fraqueza, mas é preciso mais força para aceitar do que para resistir. Resistir é lutar contra a realidade. Aceitar é caminhar com ela. A mente que aceita o destino se torna invencível, porque nada pode tirar sua serenidade, nem a perda, nem a crítica, nem a morte. O estoico sabe que o mundo é passageiro, mas a virtude é eterna, e é nela que ele ancora sua alma. Marco Aurélio enfrentou pragas, traições e a morte dos próprios filhos, mas manteve a calma. Em meio à dor, escreveu: "Tudo o que o universo faz é bom, mesmo que ainda não possamos compreender." Essa frase resume o espírito da aceitação. Confiar que há sabedoria até no que parece injusto. A mente comum exige explicações. A mente sábia aprende a confiar. Aceitar o destino é entregar-se ao fluxo da vida com olhos abertos. É dizer: eu não escolhi tudo o que me acontece, mas escolho como reagir. E nessa escolha silenciosa, o homem se torna livre. Porque o mundo pode tirar tudo, menos a liberdade de manter-se inteiro diante do inevitável. A calma diante do destino é o ponto mais alto da maturidade espiritual. É quando o homem percebe que nada precisa ser diferente para que ele esteja em paz. O que é suficiente. E nessa aceitação plena, o tempo se dissolve, o medo se cala e o coração descansa. A alma que aceita não se resigna, floresce. Enquanto o homem dorme, o sábio desperta dentro dele. Marco Aurélio. O dia termina, e com ele, mais uma batalha invisível. Cada amanhecer foi uma promessa, cada noite, uma prestação de contas silenciosa. O estoico não encerra o dia com pressa, ele o fecha com reverência. Porque sabe que o descanso é tão sagrado quanto o esforço, e que a mente, assim como o corpo, precisa de um templo de quietude para restaurar-se. A noite do guerreiro não é feita de distração, mas de reconciliação. É o momento em que o homem olha para dentro e se pergunta: fui fiel ao que acredito hoje? Essa pergunta simples é o espelho da alma. Às vezes, a resposta traz paz. Outras vezes, revela o que ainda precisa ser domado. Mas, em ambos os casos, há vitória. Porque o simples ato de observar-se com honestidade já é um sinal de crescimento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todas as noites. Não como rei, mas como aprendiz. Ele sabia que o poder não o tornava infalível, apenas mais responsável. Seu diário era um altar particular, onde depositava os erros do dia, as lições aprendidas e as intenções para o amanhã.
Esse ritual de introspecção é a chave que transforma a experiência em sabedoria. A reflexão noturna é o fio que costura a jornada diária. Sem ela, o tempo se perde. Com ela, o tempo se transforma em autoconhecimento. O estoico revisita o dia sem culpa, mas com atenção. Observa onde foi paciente e onde cedeu ao impulso, onde falou com sabedoria e onde se deixou dominar pela pressa. Essa análise não é julgamento, é aprendizado. A mente madura não se condena, se compreende. A gratidão encerra o ciclo. Ao agradecer, o espírito reconhece o valor do que viveu, mesmo nas pequenas coisas. O alimento que sustentou, o amigo que ouviu, o erro que ensinou. A gratidão é a ponte que liga o esforço à paz. Sem ela, a conquista é vazia. Com ela, até o fracasso tem sentido. O estoico agradece até pelas dificuldades, porque nelas se revela o caráter. Antes de dormir, o guerreiro estoico entrega o dia ao universo. Solta o que não depende mais dele e guarda apenas o aprendizado. O passado não é prisão, é professor. E o futuro, ainda invisível, é apenas a extensão do que foi plantado hoje. Por isso, ele se recolhe em serenidade, sem ansiedade. A mente agitada quer controlar o amanhã. A mente sábia confia no agora. O silêncio noturno é o mestre dos mestres. Nele, as máscaras caem, as vozes cessam e o ser se encontra consigo mesmo. A escuridão externa é apenas o reflexo da luz interna que começa a brilhar. É nesse estado que o estoico compreende. A verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em não se perder dentro dele. A noite é o espelho onde o espírito descansa e o coração volta a pulsar em harmonia. Quando o corpo repousa e a mente silencia, algo sagrado acontece. As inquietações se dissolvem e a consciência percebe que tudo foi exatamente como deveria ser. Nenhum gesto foi em vão, nenhuma palavra foi desperdiçada, nenhum obstáculo foi inútil. Cada fragmento do dia serviu ao propósito maior de lapidar a alma. E, com essa clareza, o guerreiro se deita em paz. A noite é o momento em que o homem entrega as armas, não por derrota, mas por sabedoria. Ele entende que nem toda batalha precisa ser travada e que o descanso também é parte da vitória. O silêncio é o abraço da vida ao espírito cansado. E quando o estoico adormece, não o faz como quem foge, mas como quem confia. Assim, o ciclo se fecha. A manhã foi propósito, o meio do dia foi ação, e a noite é gratidão. O homem que vive com consciência de cada etapa não teme o tempo, porque sabe que a eternidade se revela no instante presente. Quando abre os olhos novamente, não é apenas mais um dia, é uma nova oportunidade de recomeçar em harmonia consigo mesmo e com o universo. O estoico desperta como guerreiro e adormece como sábio. E enquanto o mundo gira, ele permanece em paz, pois aprendeu o segredo que poucos descobrem. A serenidade não é um prêmio, é uma prática. E o silêncio, esse companheiro invisível, é o altar onde o espírito aprende a descansar em Deus, na vida e em si mesmo.